Vamos lá, Marcelo Coutinho junto com a gente. Boa tarde, Coutinho, seja bem-vindo. Boa tarde, lindão. Tudo bem? Bom. Correria? Nó, demais. Ontem era tarde da noite, eu estava saindo aqui do escritório e vi você dando uma aula, Coutinho. Literalmente uma aula. Estava conectado ali com uma série de alunos ou era um único aluno? Não, era um pool, eram 30 alunos, não sei se estavam todos. Era uma turma de 30. Você não faz chamada não no final? Não precisa, né, cara? Eles estão todos. E todos assistem a TC News. Ah, todos, que bom. ou a grande maioria estava aqui conosco de manhã cedo. Então, assim, público cativo, não precisa fazer chamada, lindinho. Galera fica. Ah, lindinho. São bons alunos, Coutinho? São, todos excelentes alunos. Muito bem, Coutinho. Todos. Muito bem. Porque Ficam como se não houvesse amanhã. o professor certamente ajuda, mas minha mãe, que era professora, dizia, é o aluno que faz a escola. Depende do aluno, tem que se esforçar também o aluno, né, Coutinho? Você pegar um professor ruim, beleza, você tá lascado. Mas no caso, o Coutinho é excelente professor. Concordo. Mas o aluno tem que turma boa, se turma esforçar, boa. né? Turma boa, turma divertida, o pessoal aprendeu, altas catarses, sabe? Quando você cai a ficha assim, fala assim, nunca mais vou ver o gráfico de forma diferente. Teve até ruidinho. Opa, como que é? Teve até ruidinho? Era só pra ver sua cara. Ah! Ihu! Alguma coisa parecida com isso ou não, Coutinho? Não. Mais tímido. Mas teve, Muito bem, mais muito tímido. bem. Coutinho, então vamos fibar tudo e todos, começando pelo índice e também começando pelo dólar. Sandra Lacerda me ajuda nessa missão. Olho no contrato do mini índice, olho no contrato do mini dólar também. O Ibov agora recua 0,15%, 140.131 pontos. Repito, índice referência da Bolsa Brasileira recuando 0,15%, 140.131 pontos. O mini índice cai 0,25%, negociado agora 142.140 pontos. E você, Sandra, com o olhar para o futuro da moeda americana. WDOV25 recua 0,53% agora aos R$ 5,477. Máxima do dia R$ 5,50 cravado e a mínima R$ 5,469, Vini. Muito obrigado, Coutinho. É com você de um lado o índice, do outro o dólar. Então vamos lá, pessoal, recapitulando aí o início da manhã com o Leozinho, né? Então, para baixo está, né? Então a macro, aqui gráficos em escala diária. O mercado faz a correção no 42.145, o objetivo está aqui embaixo, na casa de 139.200. Então, o macro é para baixo, então assim, eu saio de uma acumulação, vou para uma alta sensível, faço uma correção para posterior alta. Melhor caso, 141 no 380, pior caso, 139, de qualquer forma, os dois são para baixo. Dólar no 0 a 0, R$ 5,477, o dólar está aqui dentro desse canal, 444 vocês já conhecem, R$ 5,568, parte superior, dólar lateralizado, também seu viés macro também é baixista, agora em função de estar dentro de uma lateralização, aqui vale qualquer coisa. Dá uma olhada no candle de ontem, falei de manhã cedo, repito agora. Pavio praticamente para os dois lados, quase que se forma um doji, leve alta, ou seja, o dólar tranquilamente não direcional. Hoje cai, poderia subir, então assim, o dólar nesse vácuo aqui no meio desse canal, a priori fica não direcional. Day traders de plantão, fiquem atentos então quem for operar dólar. No intraday, por gentileza, Coutinho, como que está a situação dos dois ativos para quem está buscando oportunidades no curto prazo? Ruim, olha só, o mini índice está aqui na tela. O mini índice ele pegou, fez aqui um movimento de baixa, subiu, agora faz novo movimento de baixa, o curto prazo do índice aparentemente baixista, numa formação gráfica horrorosa. Então assim, em termos de gráfico e formação gráfica, no índice eu não tenho nada. Quando eu vou para o gráfico de 4 minutos no dólar, o dólar mais direcional caiu, lateralizou, caiu, corrigiu, caiu, faz nova correção. O dólar tá fácil, o dólar você pode fibar esse cara daqui até aqui. Deixa eu ligar o imã, que aí ele já vai lá e já gruda no candle para mim. O dólar agora cotando R$ 5,476 no curtíssimo, R$ 5,484. Vou deixar aqui graficado para posterior queda. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos direto para a composição do Ibov. Você vai mandando sua pergunta, o programa está só começando. Você constrói o almoção junto com a gente. Se tiver tudo certo aí com a minha tela, Leozinho, você pode compartilhar, por gentileza. Agora, considerando a variação percentual, os ativos que mais avançam e também os ativos que mais recuam. Na parte positiva, para quem está comprado, Sandra Lacerda, olha a Cosan. E eu queria mesmo te ouvir sobre Cosan,
Vi uma galera no Manhã TC News falando sobre isso. Tinha pergunta ontem no almoço de negócios. Infelizmente nós não conseguimos fazer a pergunta sobre Cosan, mas a hora é agora. Vamos falar de Cosan, Sandra. Vamos falar de Cosan, inclusive pedido do Alexandre Tomás, que nos acompanha de Minas Gerais, já anotei aqui. E olha só, Cosan agora avança 2,56%, tá em top 1 de alta hoje no Ibovespa, aos R$ 6,41. Na sequência vem B3, alta de 2,20% aos R$ 13,03. Para fechar o nosso top 3 de alta, C&A, avanço de 1,98%, R$ 16,99, Vini. C&A também tinha pedido ontem. Então, para quem ontem não foi contemplado, o momento chegou. Vamos começar com Cosan, Coutinho. Esse papel aqui deu uma subida importante, hein, Coutinho? 10% na semana. Bora, vamos dar uma olhada, pessoal. Olha só, no caso de Cosan, a gente falou de manhã, vamos falar agora à tarde também. Olha. Cosan é baixista, né? Até aí tudo bem. Não, olha isso, né? Sem grandes novidades. É baixista, né? Com força, né, Coutinho? Aí você tem esse upside das 2 últimas semanas. Então, assim, eu não tenho uma figura gráfica de reversão. O que eu tenho é, Cosan bateu num fundo, R$ 5,22 e começa a subir. Beleza. Então, isso não quer dizer que Cosan é altista. Cosan é para baixo, só que no curto prazo faz um movimento de correção. O que você pode fazer a gente pode até pegar e eliminar isso tudo, e eu pego e faço esse fibo de Cosan. Então, Cosan cai, Cosan corrige. No melhor caso, que é a maior correção, Cosan, eu desenhei de manhã, vou desenhar agora, corrige até R$ 7,42 e aqui você teria novo momento de baixa. Então, no caso de Cosan, o que vocês têm que ver é 2 coisas. Primeiro, o que vai acontecer daqui até aqui. Ou seja, se esse cara continua subindo, ou se eventualmente esse cara vai lá, monta um pivôzinho de alta e aí fica tudo melhor, porque aí você tem uma figura gráfica. Se esse cara não fizer isso e simplesmente subir como se não houvesse amanhã, 7,42 é ponto de venda para Cosan. Por favor, atenção. Obrigado, Coutinho. Na sequência, B3. B3 SA3 com uma alta de 2,12%, R$ 13,00 com mais 2 centavos. No caso de B3, bom, deixa eu dar uma limpada agora, porque agora a plataforma está cheia de aula. No caso de B3, o ativo está lateralizado. Esses desenhos todos são da sua aula, Coutinho? Para poder ajudar os alunos a enxergar o movimento do gráfico. A gente começa a se divertir com um pincelzinho. Muito bem, Coutinho. Olha só, no caso de B3 SA3, parte superior do gráfico, distribuição, região de venda. No caso de curto prazo, envelopão de baixa. Então, olha só, esse cara ele é baixista. Você tem aqui uma queda, uma lateralização, posterior queda. Então, atento. No macro, eu tenho uma região de venda e uma figura gráfica que joga para baixo. Então, tudo sob controle. B3 SA3 é baixista. Quando eu dou um zoom nesse cara, aí a formação gráfica ela é meio ruim, né? Você tá meio que engasopado aqui, ainda que seja uma lateralização, B3 oscila. Então, assim, ficar atento. Seria bom que B3 não perdesse esse suporte a R$ 12,64. Enquanto estiver aqui, tudo bem. Mas macro, falando em termos de contexto, esse cara é para baixo. E aí fique atento. Até porque, se você olhar B3, no mês de agosto, praticamente no 0 a 0, esse cara está lateralizado há no mínimo 30 dias. Vamos com CA, por gentileza, Coutinho. CA B3. Agora subindo 1,68% e depois a gente vai fibar também CVC, porque nesse instante a variação percentual de CVC coloca o ativo no top 3 de alta. Mas como já prometemos CA para o nosso público, como tinha pergunta ontem de CA e nós não falamos, então vamos com CA e depois CVC também. No caso de CIA, olha só, baixista, né? Tinha ali, inclusive, tem uma setinha. Deixa eu só limpar esse cara. Tá aqui, ó. Então, esse cara tinha venda a 1,893, não chegou a bater, vendeu a 1,820, né? Logicamente não pegaria a ordem, só exemplificando. Então, você tem aqui movimento de topos e fundos descendentes. No caso, os topos bem descendentes, fundos paralelos a 15,10. Esse cara aqui, meio cravadão também, né? Joga no semanal. Esse cara é para baixo. Dúvidas? Olha o gráfico de VEG. É praticamente o gráfico de VEG no início da formação baixista. Quem está comprado passa a estar mal comprado. O objetivo desse cara seria o rompimento de 1 no 5 no 0. O objetivo desse cara, 1 no 27. Agora CVC Brasil, papel ordinário, por gentileza, Coutinho. CVC B3. CVC B3. Double clique zoomzão. Então, olha só, limpa esse cara. Esse aqui, pianinho, né? Ó, caiu, corrigiu, terceira linha, pianinho, caiu, bateu, sobe, posterior, queda. Então, agora esse cara deveria ir a R$ 2,24 para
posterior baixa. Quem está comprado, atento, mal comprado. O viés do papel altista de curto prazo, inflexiona 2,24 e aí continua descendo. Obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Agora o top 3 de baixa. Sandra Lacerda de olho nos ativos que estão operando em viés negativo. Bom para quem tá vendido. A gente começa com Brava Energia. Sandra. Brava Energia recuando 2,92% agora aos R$ 19,31. Na sequência vem GGBR4, Gerdau, queda de 2,30%, agora na mínima do dia aos R$ 16,53. Depois vem Goal 4, também na mínima do dia aos R$ 9,31. Recuo de 2,10%, Vini. Gerdau e Gerdau Metalúrgica, a gente tá falando de um grupo que é dono das duas marcas, né? O grupo Gerdau Metalúrgica é dono da Gerdau, Goal 4 é dono de GGBR4. Me parece que o gráfico é muito parecido dos dois. Então, Coutinho, a gente vai começar com Brava Energia. É o ativo que mais cai, quase 3% de marcha ré, empresa do setor de petróleo. E depois, se você puder, com a habilidade que você tem, esses dedinhos ágeis que você tem, colocar de um lado o Gerdau e do outro o Goal 4, pra gente ver se o gráfico realmente é parecido. Depois de tanto elogio, você vai fazer o que eu pedi? Faz o barulhinho de novo. Entendeu? Entendi. Então, começando com Brava Energia, Coutinho. Bora. Brava. Economia não se faz com mágica. Brava tem uma formação gráfica muito ruim. Brava na parte inferior do gráfico, região de compra. Não tenho figura gráfica. Brava lateraliza desde primeira quinzena, abril 25. Brava tem aqui um pseudo envelopão, né? Ou seja, Brava sobe, lateraliza, sobe. Só que, de novo, né? Você tem um movimento que ele é amplo e longo. Então, assim, a tendência é a manutenção da lateralização. Ele é altista, mas você vê aqui no curto prazo, por exemplo, para baixo. Então, assim, Brava para mim é um papel... Não faria nada, quem tá fora, Brava não é opção de compra, quem tá dentro, pra mim, Brava, eu faria uma rotação e sairia desse cara, não vejo motivo nenhum pra estar em Brava, tá bom? Aí, o Vini pediu pra fazer uma comparação GGBR4 Gerdau. Isso, então, igual ao 4, que é Gerdau Metalúrgica. Então, GGBR4 do seu lado esquerdo. GOA4. Goal 4 vai aparecer do seu lado direito, ambos em escala diária. É muito parecido o gráfico. Então, quando você dá um zoomzão, vamos colocar esse cara aqui, vamos colocar esse cara aqui. Vamos tirar essa linha e vamos deixar esses dois caras bem parecidos. Não é parecido? Então tá lá. Basicamente é a mesma coisa. Mesma coisa não, né? É muito semelhante à ideia de você pegar, por exemplo, Itube 4 e Itaúsa 4. Né? Você tem as formações muito semelhantes, ainda que, se você pegar e olhar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma mágica pra você, já que você pediu, quem sabe faz ao vivo. Você ouviu o presidente, economia não se faz com mágica, Coutinho. Olha só, se você pegar esses dois caras aqui, você nota que existe uma dissonância, né? Tanto é que o par GGBR4 Goal é muito interessante para você fazer long short, né? O Vini fala, os gráficos são muito semelhantes, mas olha só uma dissonância, olha a altura, por exemplo, desse segmento aqui e olha a altura deste segmento aqui. Então nota como essa distância aqui, ela é diferente dessa distância. Então você tem aqui uma diferença entre os dois papéis. Logicamente, eles são papéis correlacionados, andam juntos, mas você tem neles a diferença, por exemplo, quem gosta de fazer operação de long short, graficamente falando, ambos em região de venda, parte superior do gráfico, só precisa ver agora se cai. Lateralizado, assim como lateralizou em todas essas regiões, deveria descer. Não tenho figura gráfica, então vou deixar esse cara como manutenção por enquanto. Muito bem, obrigado, Coutinho. Vamos aproveitar, senhoras e senhores, e falar também um top 3 de alta e de baixa, mas considerando agora os pontos, portanto, o peso de cada ativo na composição do Ibov. A gente falou só sobre a variação percentual. Começando com o top 3 de queda, os papéis que estão no vermelho. Você, Sandra Lacerda. Quem mais retira pontos é Petrobras Petri 4, retirando 78 pontos aos R$ 31,06. Também temos Ambev retirando 75 pontos aos R$ 11,90. Petrobras Petri 3 ocupa agora o segundo lugar em quem mais retira pontos, retirando 75 pontos do índice aos R$ 33,43, mínima do dia para Petrobras, papel ordinário, Vini. E essa movimentação de Petrobras, que está drenando o Ibovespa, justifica também essa movimentação de curtíssimo prazo do contrato do mini índice. Olha só como vinha lateralizado e desde meio-dia 15 até agora, praticamente meio-dia 25, portanto 10 minutos, engatou uma levíssima pernada de baixa. Isso aqui não muda nada a análise que você fez, Coutinho? Por volta do meio-dia, quando você olhou o intraday do WNB25, ou muda alguma coisa essa movimentação dos últimos 10 minutos? Não, na verdade atingiu o ponto que eu falei, né?
Eu falei que esse cara ia subir R$ 5,484 para posterior queda. Ah, desculpa, Coutinho. Não, é que você tá falando do dólar aí, né? Você tá falando o Não, índice? eu tava mencionando o Ah, índice. perdoa. Mas é um movimento completamente oposto. O índice recuou de maneira mais acentuada nos últimos 10 minutos e o dólar subiu nos últimos 10 minutos. E pode continuar, Coutinho, falando do dólar, porque de fato chegou no ponto que você cantou a bola aqui, né? Então vamos lá. No caso do dólar, pessoal, atento comprados, tá? Eita. Então, olha só. Caiu, lateralizou, caiu, corrigiu, caiu. Então, fiquem atentos, você tem um ponto de inflexão aqui. Quem tá comprado no dólar agora, fique atento. Só não vou declarar venda, por quê? Para os meus alunos que estão assistindo, porque eu estou vendendo na parte de baixo do gráfico. Então, venda você faz na parte de cima. Então, eu vou deixar só como ponto de inflexão seta amarela. No caso do índice, ok, sem grandes alterações, topo fundo. Deixa o índice descer. O que tem que ver agora é o que vai acontecer no 41725. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Portanto, atenção, você que está de olho aí no contrato do mini índice, é um ponto de alerta também, ver o que vai acontecer a partir de agora. Essa queda já estava projetada, né, Coutinho? Já, estava certinho, olha só, topo fundo, topo, cai, lateraliza, cai, fez um envelopezinho, desceu e agora vai buscar lá, já está próximo de buscar 104.825, cota 960. Muito bem. Obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Em relação aos contratos de juros futuros, nós temos agora a direção mista, com o curtíssimo prazo subindo, alta de 3 pontos base e meio para os contratos com vencimento em janeiro de 2027, queda de 1 ponto base e meio para o contrato com vencimento em janeiro de 2030. Dei um F33 no 0 a 0, taxa média anualizada 13,84%. Coutinho, composição do Ibov, a Sandra Lacerda cantou a bola para nós. Petrobras, Petri 4, está drenando o Ibov, retira pontos, arrasta o Ibovespa, Coutinho, Petrobras. Bora, então vamos colocar Petro no diário primeiro. Petro a gente mandou super bem, né? Então falamos de manhã, voltamos a falar agora à tarde. Petrobras foi compra lá na região dos R$29, agora cota 31. Formação gráfica permanece ruim, não tem uma formação gráfica que me ampara. O ativo ele veio aqui, faz uma leve lateralização, sobe, vai fazer aqui figuras muito semelhantes a envelopes de alta, mas de novo, figuras muito curtas, né? Gráficos, inclusive, isso aqui deveria ser visto no gráfico de 60, não no gráfico diário. Mas, beleza. Deixa subir, seu objetivo permanece 3251. Só, como não tem o figura gráfica, vai colocando seus respectivos stops no meio do caminho ou protege como opção, porque, de novo, da mesma forma que sobe, como ele sobe praticamente por um movimento harmônico, ele pode pegar e descer. Então, crava o stop só eventualmente para você não devolver tudo caso aconteça alguma coisa com Petrobras. Ambev, Coutinho, aliás, ultrapassou agora, hein, a Petrobras. Ambev, nesse momento, é o ativo que mais retira pontos do Ibov. Ibov que está lá em 139.947 pontos, portanto, abaixo da região dos 140 mil pontos. O índice referência da Bolsa Brasileira, para quem está operando no mercado à vista, R$11,88. Ambev é uma eterna lateralização. Tá lateral? Lateral, perdendo suporte a R$12. Olha só, 1,189, tá perdendo 12, objetivo R$11,46. Caiu, lateralizou, vai fazendo aqui um pool de envelopes de baixa, Ambev é baixista, objetivo de Ambev no 0,58, comprados, mal comprados. Muito bem, olha, a Sandra tem uma informação importante, hein, a respeito de Ambev, vou pedir, Sandra, para você ler na sequência, coloco aqui também já à disposição do nosso público, fala sobre a produção da companhia, você, Sandra. Dados de indústria mostram queda de produção de cerveja e a ação da Ambev sofre na B3, essa matéria é do Infomoney, pela Lara Risério. Começa assim, as ações da Ambev se destacam entre as maiores baixas do Ibovespa na sessão desta quarta-feira, dia 3. O movimento ocorre após a divulgação dos dados de produção industrial de bebidas referentes a julho de 2025 pelo IBGE, dos quais mais de 90% se referem à cerveja. No mês, os volumes caíram 15% em relação ao ano anterior e 5% em relação ao mês anterior. A forte contração em relação ao ano anterior é, em parte, consequência de comparações difíceis, mas esse ainda foi o resultado de produção mais fraco para um mês de julho desde 2015. Olha lá a Ambev sofrendo, e eu vou demonstrar aqui no estúdio o retrato desse sofrimento. Sandra, você bebe cerveja? Não. Coutinho, você bebe cerveja? Não. Aí o nosso estagiário não dá conta. Por mais que ele beba lá, pra contrapor, ele não aguenta. E você, Vini? Eu bebo também. Mas eu queria deixar essa equilibrando. essa fama só lá no estagiário, entendeu? Aí você me entregou agora.
Aliás, só que tem um problema pra Ambev. É uma má notícia pra Ambev. Eu adoro o Heineken. Então não vai funcionar mesmo assim. Eu adoro o Heineken. Mas a Ambev agora... O Lucas lá assim, ó. Eu também. Então, aí, ó. Tô vivendo. Essa música é boa, Coutinho. Essa você conhece. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Eu bebo sim. Eu bebo sim. Conhece essa ou não, Coutinho? Conhece. Essa é de tirar pica-pau do toco, Coutinho. Já ouviu essa expressão? Não. É uma expressão do mercado financeiro. Não sei não. Na Tailândia. É quando uma ação sobe muito, lá na Tailândia, na bolsa da Tailândia, fala, olha, tirou o pica-pau do toco? Subiu muito, entendeu? Papel. Não sabia? Que idioma foi esse aí, Vini? É eu com sotaque da Tailândia, falando taiwanês. Você pode ensinar isso pros seus alunos, Coutinho. Se você quiser, eu posso fazer uma participação especial lá em alguma aula. Lindinho, vamos lá. E o próximo papel, Sandra Lacerda. Itube 4, Coutinho. O próximo papel é Itaú Unibanco. Deixa eu ver se continua sendo Itaú. Ó, tá uma briga danada aqui. Compartilhar minha tela de novo, Profit Pro da Anelógica, com Itaú e Banco do Brasil. Para ver quem tá no top 3 de queda, considerando aí os pontos. Tem Petrobras, papel ordinário, mas a gente já monitorou o papel preferencial. Então, por via das dúvidas, como são dois ativos muito demandados pela nossa audiência, tanto o Itaú como o Banco do Brasil, a gente vai fibar os dois, Coutinho. Bora. No caso de Itube 4, pessoal, falamos de manhã cedo, né? De manhã cedo fizemos, inclusive, uma comparação entre os 4 bancos. No caso de Itube, é leve queda, objetivo R$ 37,10 para posterior alta. Quem está comprado, no geral, está bem comprado. O ativo agora faz um movimento de correção. A correção ela deveria ir a 37,10. 37,10, inclusive, pode ser um ponto de compra especulativa para eventual alta. E aí busca novamente R$ 39,07. Já no caso da famigerada Banco do Brasil, essa horrorosa, né? Permanece lateralizada, R$ 20,20 dentro desse canal. Nota que aqui no caso não consegue passar. O ativo está restrito aqui no meio do caminho, graficamente nada a fazer. Quer comprar Banco do Brasil achando que é um risco, o faça, doses pequenas, parciais, preço médio positivo. Obrigado, Coutinho. Agora a gente vai para o top 3 de alta, os papéis que mais entregam pontos para o Ibov. Ibov que opera perto da estabilidade, mas cada vez mais acentuando o viés de baixa, 0,30% de queda agora para o Ibov. Ô Sandro, qual que é a mínima, por gentileza, do Ibovespa? O indicador cota agora 139.907 pontos. Qual que é a mínima? A mínima do dia, 139.810 pontos. A gente está falando de cerca de 100 pontos para o Ibov renovar a mínima intradiária. Não é muita coisa, hein? Aliás, não falta muita coisa, não. É perto aqui de região de mínima do dia. Sandra, top 3 de alta, papéis que estão entregando pontos para o índice. Em primeiro lugar, B3, entregando 65 pontos, R$ 12,94. Na sequência vem Localiza, Rente 3, entregando 31 pontos, aos R$ 36,49. Para fechar o top 3 de quem mais entrega pontos, vem Bradesco, BBDC4, entregando 20 pontos, aos R$ 16,57. Como a gente já passou pela B3, vou falar também do quarto lugar. Boa. Na quarta posição vem Motiva, a antiga CCR, entregando 13 pontos agora para o índice, R$ 14,52, Vini. Muito obrigado, Sandra. Ela tá certa, Coutinho. A gente já falou de B3. Já. Mas se você puder colocar B3 no intraday, porque olha só, quando falamos de B3, Sandra, o papel subia cerca de 2%. E falamos de B3 há 5 minutos. Agora o ativo está subindo 1,5%. Então, se a gente colocar nesse gráfico de 4 minutos, me parece que a gente vai observar aí, no curtíssimo prazo, uma desidratação desse papel, viu, Coutinho? Será que você consegue enxergar isso? Olha lá, não falei que ia ter uma desidratação? Que hora que começou essa pernada de baixo, Coutinho? Você consegue ver? 12,08. 12,08. A gente falou de B3, era mais ou menos meio-dia e 5. Coutinho, para quem tá fazendo trade, operando papel ordinário de B3, tem operação aí agora ou é só monitorar? Não, só monitorar. O ativo ele vai fazendo uma figura de envelope. A priori ele permanece com ponta vendida. Parte superior do gráfico, região de venda, cai, lateraliza, cai. Atento aí, o rompimento dessa faixa aqui de R$ 12,94 vai te dar um envelopinho de venda de curto prazo. Obrigado, Coutinho. Agora voltando para o gráfico diário para falar de Localiza, Rente 3, entregando quase 31 pontos para o índice, avança 1,33%, R$ 36,48, Coutinho. Comprados a R$ 33,45, gráfico muito longo, joga o gráfico no semanal. Compra realizada a R$ 33,45, ativo cota 3649. Novas compras ainda é permitido até a máxima
de R$ 37,96, objetivo de rente 3, R$ 45,26. Muito obrigado, Coutinho. Voltando para o setor financeiro, para falar dele, Bradescão da Massa, BBDC4. No caso de Bradescão, a gente também olhou hoje já. Se você pegar e der uma voltinha nesse cara, olha só, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Hoje já faz uma dupla confirmação altista, né? Eu falei que esse cara eventualmente desceria ao no 611 para a posterior alta. A priori, a posterior alta já começou. Então, beleza, sob controle. Se você olhar a BBDC4, ele de qualquer forma, ele é altista, então não muda nada. Só eventualmente imaginei que ele pudesse pegar e fazer uma inflexãozinha maior. Comprados, bem comprados. Ativo cota 58, objetivo 91. Agora a gente fala de Motiva, antiga CCR, MOTV3. MOTV3, Motiva, quase 1,70% de avanço, cota agora R$14,56. Pô, tá bom esse gráfico, hein, Coutinho, pro comprado? Tá bom, olha só, Motiva em região de venda, atento aí os meus alunos, falamos a mesma coisa ontem. Vamos insistir nisso daqui, né? Quando é que o mercado vira? Então você nota que você tem uma região que você não consegue passar, e aí eis que ele passa. Então, como é que você diagnostica a virada? Uma coisa é bater e cair. A outra coisa é bater, lateralizar, subir, lateralizar. Então, quando você tem a montagem de uma figura gráfica, você consegue diagnosticar a reversão. Então, o motivo agora, belezinha. O ativo sobe, cota R$14,55. Você pode fibá-lo de N maneiras aqui. Eu vou pegar a mais conservadora, que seria um fibo bem curtinho, que te levaria a R$15,22 no curto prazo. Não passou da terceira não, Moreninho, fica sossegado aí, tá? Toma um café e uma água aí, viu, lindinho? Ó, daqui a pouco pedidos da nossa audiência. Antes, deixa eu vir aqui com você para tc.com.br, painel Mover Pro, senhoras e senhores, tá aqui já na minha tela. E aí, Coutinho, vou trazer uma série de notícias importantes. Uma delas a gente vai fibar, tá, que é o papel da Alphabet, Google. Ok. A Alphabet, dona do Google. Olha só essas informações aqui, investidora que está conectada junto com a gente. A Alphabet renova a máxima recorde, Coutinho. Sobe 8,63%. A cotação estava lá na casa de $230. Isso por volta do meio-dia e 20, agora meio-dia e 36. Vamos ver como está a situação de Alphabet. O que está acontecendo é o seguinte. A Barron's afirma que a Alphabet caminha para adicionar 197 bilhões e 600 milhões de reais em capitalização de mercado. A Alphabet pode somar cerca de 2 trilhões e 800 trilhões de dólares em valor de mercado, segundo a Barron's. Olha só que pancada aqui para a empresa, senhoras e senhores. E a informação se reflete também no preço de tela do ativo. Coutinho, você fibando Google, por gentileza. Vamos lá, pessoal. No caso de Google, foi essa questão aí do Chrome e do Android. O ativo cota $230,14. O objetivo aqui, você tem uma alta bem montada. 230 te levaria a $246, tá? E você ainda tem um outro FIBO que te leva até mais alto, que é você pegar e fazer esse revertido. Então, por enquanto, vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos monitorar o movimento de curto prazo de Google. Quem está comprado está bem comprado. O ativo no diário, ele faz uma sucessão de movimentos de cunho altista. Então, sobe, lateraliza. Então, a priori, tudo sob controle. Ficou meio isoladão aqui. Eventualmente, amanhã e sexta-feira, faz leve correção para posterior alta. Comprados, bem comprados, dimensionem o stop, só eventualmente se esse cara resolver corrigir em função da movimentação, se você não quiser pagar para ver. Olha, mais detalhes, o Coutinho mencionou aqui, matéria do jornal O Globo. Ações do Google disparam após decisão da Justiça Americana sobre o Chrome. Deixa eu trazer aqui mais detalhes para você. As ações da Alphabet, dona do Google, alcançaram a máxima histórica de valor, no valor de mercado, nesta quarta-feira, um dia depois de uma decisão que é favorável e histórica para a companhia. Aí aqui você tem a cotação de momento, a matéria foi escrita por volta de 11h30 da manhã, o Coutinho acabou de fibar aqui o papel com os dados mais atualizados possíveis. O movimento ia em linha com a decisão que aconteceu ontem de um juiz federal americano sobre um caso histórico, movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o monopólio do site de buscas. A empresa não vai precisar vender um dos seus principais produtos, o navegador Chrome. Porque, vamos lá, Coutinho, para todo mundo entender. Quem usa o Chrome vai saber o que eu estou falando. Você tem o Chrome aí instalado no seu notebook.
no seu celular. Geralmente, quando você clica lá para abrir o Chrome, a primeira página que abre é o Google. Você abre ali a página de pesquisa do Google. É claro que se você quiser editar isso, você pode mudar. Você pode colocar, assim que eu clicar no Chrome, eu quero que abra o site do meu time de futebol. Quero que abra o site do TC, quero que abra qualquer coisa. Mas se você não for lá em edição e mudar isso, quando você clicar no Google Chrome, que é o navegador da Google Chrome, você vai ter ali a página do Google. É natural, Coutinho, que as pessoas entrem no Google e a partir dali pesquise o site. Tem muita gente que nem digita. Então eu quero entrar no site do TC. Não vai lá, digita www.tc.com.br. Tem gente que vai na aba do Google de pesquisa, digita TC, vai dar um Enter, vai aparecer lá primeiro o site oficial da empresa e clica e de lá começa a sua navegação. Então havia a possibilidade do Google ter que vender o Chrome para evitar o que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ou pelo menos boa parte desse departamento, entendia como sendo um monopólio. Pô, você tem um navegador, esse navegador está em tudo que é notebook, em tudo que é celular, e você ainda tem o site de busca. Portanto, monopólio. O Google venceu essa disputa na justiça. Ele não vai ter que vender o Chrome coisa nenhuma. Na esteira da valorização, Nasdaq avança também. A decisão permite que o Google evite uma das medidas mais severas solicitadas pelo governo americano, com o entendimento de que a empresa detém um monopólio ilegal no mercado de buscas. No entanto, o juiz Amit Mehta, olha o nome do juiz, hein? É quase é que tem um H aqui no meio, mas é quase Meta. Meta, dona do Instagram, dona do Facebook, dona do WhatsApp. Mas aí é só coincidências da vida. O juiz Amit Mehta proibiu que o Google firmasse contratos exclusivos para buscas na internet. Na prática, o Google deverá fornecer seus resultados de busca e parte dos seus dados para empresas rivais consideradas concorrentes qualificadas, mas não será obrigado a se desfazer de parte dos seus negócios. Mesmo assim, o Google já anunciou que vai recorrer dessa parte e o caso pode se arrastar nos tribunais por anos. Então, por que é importante um buscador, Coutinho? Não, isso assim, se você voltar nos primórdios da internet, né? A Microsoft sofreu a mesma coisa. Sim. A Microsoft, você comprava o Windows e o Windows vinha com o Internet Explorer. E aí foi a mesma... do microfone. Ô, paixão, perdão, viu, lindinho? Perdoa. E aí a Microsoft sofreu o mesmo problema, porque você comprava o Windows vinha com o Internet Explorer. E aí as empresas reclamavam. Na época você tinha... vou voltar lá atrás, hein? Você tinha Firefox e antes de Firefox você tinha Netscape. Eu usei o Firefox. E antes Era ruim pra caramba. E antes você tinha o Netscape. Então, assim, agora, no caso do Chrome, se você pegar e fizer uma análise, eu não sei se você sabe disso, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, você fala de Edge, que é o navegador da Microsoft. A base dele é o Chromium, que é do Google Chrome. O Brave, que eu vi ali uma pessoa colocar, a base dele também é Chromium. Então, assim, todos os navegadores hoje do mercado, à exceção de Firefox, que ainda é um navegador, vamos chamar proprietário, a maioria dos navegadores do mercado hoje são todos eles baseados no Chrome, né? O Chrome hoje ele é código aberto, eles pegam o Chrome, a própria Microsoft largou o Internet Explorer para poder montar o Edge, e o Edge, a base dele é Chromium. Então, praticamente hoje, de um jeito ou de outro, você acaba usando o Chrome do mesmo jeito. Logicamente, aí você vai para a parte de personalização, mas o core dos navegadores hoje da internet, hoje isso daí é 100% dominado pelo Google. Eu nem, na minha santa ignorância aqui, nem fazia ideia que o Firefox ainda existia. Existe, é o único navegador ainda. Ah, e detalhe, qual é o maior sponsor do Firefox? O Google. Então, é gigante a empresa. Então ela teve uma vitória muito, muito relevante. Eu te falei, né, Coutinho, te perguntei por que essa questão do navegador é importante. Puxa vida, ela tem acesso a todos os seus dados. Ela pesquisa o restaurante que você quer ir, ela sabe o horário que você está buscando. Você pesquisou preço de passagem aérea, ela vai saber também. Porque hoje no Google, e eu fui pesquisar hoje, passagem aérea de São Paulo para o Rio de Janeiro. Porque eu poderia entrar num qualquer site da vida, qualquer aplicativo, ou no próprio site da Gol, da Azul, mas se você vai hoje no Google, você digita lá, passagem aérea, São Paulo, Rio, que é o que eu quero. Dei Enter. Aí na sequência aparece um serviço do próprio Google, que fala assim, qual é a data? Você põe a data, e lá ele já te dá todos os preços. Gol, Latam, Azul, e ainda ele coloca uma aba lá, menores preços. Os menores preços são horários menos convencionais, preços menores,
Você também pode ir para Viracopos, eu tô aqui em São Paulo, Viracopos Campinas, é uma opção, ele te dá lá também. Enfim, você não vai entrar nem no site da Gol, nem no site da Azul, porque o Google já te dá isso de forma tão fácil. Só que aí agora o Google sabe que eu quero ir pro Rio, ele sabe qual é a data, ele sabe qual é o horário do meu voo que eu mais gostei. Isso tem valor, esses dados têm valor. O Google vende isso para outras empresas parceiras. É isso aí. Não é verdade, Coutinho? É isso daí. Ou seja, e agora? Tô ferrado. Eu tô sendo monitorado, Coutinho. Lindinha, mas monitorado você tá há muitos anos, Você né? viu que é verdade? Sabe aquela anos. impressão que a gente tinha, que às vezes a gente falava e o celular aqui mesmo desligado, de repente abria alguma coisa aqui pra nós sobre o assunto que a gente tava falando no Instagram, coisa assim. Você viu que saiu uma matéria que de fato o celular escuta o que a gente tá falando, mesmo ele desligado? Eu vi uma reportagem Você sobre viu isso. isso? Eu vi, foi um engenheiro americano, se eu não me engano. Ele capturou, né, os pacotes, as informações que vão. Mas também, assim, nada diferente que a gente já não soubesse, entendeu? Assim, privacidade zero. Quer privacidade, compra aqueles celulares antigos lá que só disca. Quer privacidade, leia um livro. Também. Algoritmo, curso Coutinho, Fibonacci, Coutinho, Marcelo Coutinho, TC News. Chupa! Agora sim, Coutinho. Vamos lá, seguindo o nosso programa, pedidos da nossa audiência, começando pelo WhatsApp da Alegria. Eu agradeço a você que está aqui junto com a gente também no YouTube. Falamos neste momento para mais de 1.800 aparelhos conectados. Temos 1.834 likes. Vamos para cima dos 2.000 likes. Deixa a gente feliz. Nos ajude aí. Senta o dedão no like, tá bom? Flash Buscalper mandou mensagem para cá. Boa tarde, Super Vini, Sandrinha. Vladimir Teles Menezes. Cheguei, Vini. Seja bem-vindo, Vladimir. A Paula Rodrigues. Ô, Vini, manda um oi pra mim. Olá, Paula. Seja muito bem-vinda. Israel, membro do canal Dali Vini Sandra. Bora pra cima, meu irmão. Bom programa pra vocês. Tamo junto. Adriano Antunes. Abraço, seus lindos. O Adilson M está por aqui também. Muito obrigado. Edcar, membro do canal, mandou pra cá o seu boa tarde. Meia de dedão conectado. Salve, salve para o AJ. O André Oliveira, falou que aqui só tem pessoa fera. O André Oliveira, membro do nosso canal, muito obrigado. Rafael Sampaio, pediu uma análise gráfica de RD Saúde e de Vamo 3. Eu vou anotar. Primeiro eu lembro que era Roxo 34, membro do canal, que pediu aqui. Não era isso, Sandra? Exatamente, Filhas e Fibo, Vini. Filhas e Fibo. BDR de Nubank, Roxo 34. Depois a gente vai com RD Saúde e Vamo 3. E aí na sequência também tem os pedidos do WhatsApp. Roxo 34, Coutinho. Bora. Então olha só, pessoal. Roxo 34. O ativo veio lateralizado entre 10,90, 12,80. Essa lateralização, ela pegou, fez aqui um rompimento. Então, de novo, olha só. Vem aqui, vem aqui. Aqui você tem o rompimento desse cara. E agora, sob controle. Qual é o problema disso, né? Ou seja, eu tô fora do 12,83, a priori tudo sob controle, eu só não tenho ainda uma figura gráfica, né? Então, o que esse cara fez? Ele praticamente sobe como se não houvesse amanhã, então aqui eu fico sem saber quando é que esse cara inflexiona. Então eu vou ter que namorar aqui uma eventual lateralização para ver se ele monta um envelope, vou ter que namorar se ele faz uma correção para posterior alta. Então, nessas situações aqui, o que a gente faz? Cola o stop e vai manobrando. O ativo sobe de forma orgânica, não monta nenhuma figura que me alicerça nada. Então coloca um stop, se você pegar e der um zoomzão, o gráfico de 60 minutos ele vai te mostrar isso com um pouco mais de visibilidade. Você nota que quando você coloca roxo 34 no gráfico de 60 minutos, esse cara ele já lateralizou. Então, olha, ele vinha numa alta, só que agora ele já lateralizou. Então, eventualmente, no gráfico de 60, você até tem aqui um envelopezinho de alta. Então, beleza, permaneça comprado. Só cola um stop aqui na região de R$ 13,29. Muito obrigado, Coutinho. RD Saúde, RADL3, Antiga Raia Drogazil, empresa do setor de farmácias. Tava tirando pontos do índice há pouco, viu? Ixi, que queda ali no gráfico de 60. A RADL3 tem uma venda executada a 1,898, o ativo cota 1,7, 1,2, manutenção de venda, novas vendas a critério. O objetivo desse cara, R$ 13,07. Obrigado, meu parceiro Coutinho. Para encerrar, por enquanto, o nosso YouTube, Vamo 3, papel ordinário de Vamos. No caso de Vamos, então vamos. Vamos tinha um ponto de inflexão a R$ 4,50. O ativo inflexionou antes.
cota R$ 4,04. Ele é baixista, o seu objetivo é R$ 3,61. Da forma que está, não é mais ponto de venda, o ativo já saiu das 3 linhas do FIBO, simplesmente um ativo de manutenção baixista. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp da Alegria. No YouTube o André Oliveira pede para o Coutinho FIBA Nasdaq. Na sequência a gente vai para o mercado americano. A gente falou de Google só porque tinha uma notícia importante, mas na sequência é S&P, Dow Jones, Nasdaq, Coutinho vai FIBar todos esses indicadores, Russell 2000 também. Beleza, André? Membro do canal sempre com prioridade. Você, Sandra? Era 12:03 quando o Carlos Eduardo fez o pedido de positivo, Coutinho. Pose 3, DDD 19, nos acompanhando. Carlos Eduardo. Vamos dar uma olhada nesse cara. Positivo faz tempo que a gente não olha, então olha só. Deixa eu fazer diferente. Vamos dar uma limpada aqui, começar do zero que é melhor. Positivo baixista, daqui tranquilão, né? Então cai como se não houvesse amanhã. Topos e fundos descendentes, pivôzão de baixo. Então olha só, topo abaixo de topo, fundo abaixo de fundo, manutenção de canal de baixa. A fibada é uma fibada tradicional, eventualmente melhor vista no semanal. Mas beleza, vamos por aqui por enquanto. O ativo sobe, inflexão R$ 4,58, inflexionou um pouquinho antes. Esse cara cai, R$ 4,18. Permanece baixista, objetivo R$ 3,90. O Leandro, DDD 14, pediu Auren, Coutinho, Auri 3. Auri 3. Então vamos dar uma olhada em Auren. Auren cota R$ 10,11. Então olha só, o ativo vai, lateraliza, ele subiu. Bateu na primeira, bateu na segunda. Na segunda ele fez uma resistência. O que eu faço? Pego o FIBO, vou jogar esse cara no mais longo. Daqui para cá, isso aqui a gente limpa. Essas linhas a gente vai tirar para poder pegar e dar uma sanitizadinha no gráfico e aí fica bonitão. O ativo cota R$ 10,10. O que eu espero desse cara? Termina de corrigir, vai a R$ 9,64 e daqui suba de novo. Quem está comprado, curto prazo, começa a ter um pouquinho de dor de cabeça, mas esse cara deveria continuar subindo. Odontoprev para o Adam, DDD 16. ODPV3, Coutinho, Odontoprev. Essa faz tempo que a gente não FIBA, hein, Coutinho? ODPV3, deixa eu dar uma olhada nesse cara. Odontoprev faz tempo. O gráfico tá limpo, inclusive. Ó, tinha um FIBO lá atrás. Nossa. Subiu como se não houvesse amanhã. Que beleza. Movimentos muito longos. Primeira coisa, joga no semanal. Feito isso, agora no semanal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai excluir essas linhas, porque a gente não precisa mais delas. A fibada tem várias aqui, eu vou pegar a mais conservadora, tá? Que inclusive não é a correta, mas só pra gente não se desgastar muito, essa daqui. O ativo cota R$ 13,27, então você tem uma alta, uma correção, aqui na verdade você tem uma complexa, por isso que eu falei que ela não é correta, mas o efeito é o mesmo. Então ele sobe, ele corrige, bateu na terceira linha pianinho e agora sobe. 13,27, nota, desaceleração. Começa a ter presença de pavio inferior, começa a, ao invés de subir, começa a lateralizar. Então o ativo desacelera. Quem está comprado, por favor, fique atento, colo stop. Ele já desaceleraria a 13,38. O seu objetivo é 14,63. Só fica atento neste ponto. Leve queda, posterior alta. Muito bem, obrigado meu parceiro Marcelo Coutinho. Já na sua tela Profit Pro, Nelógica, para a gente falar rapidamente sobre o quarteto de ferro. CSN na mínima do dia, recuando 0,81%, Coutinho vai fibar na sequência, R$ 7,38. Gerdau, nós já mencionamos aqui, a queda na casa de 2%. Nós temos Uzi Minas com um recuo tímido de 0,23%, Uzi em 5%. Aliás, recuo tímido, mas é a mínima do dia agora, R$ 4,30 e Vale no 0 a 0, R$ 55,00 com mais 40 centavos para Vale 3. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Coutinho, como você já fibou Gerdau, vou te passar 3 companhias e pode uma na sequência da outra, combinado? Bora. CSN. CSNA3. Uzi Minas. Nacional. Uzi Minas. Uzi em 5, tá, que tá na mínima do dia em 4,30. E Vale 3, por gentileza, Coutinho. Já que estamos falando de commodities metálicas, comentei aqui sobre o quarteto de ferro, Gerdau já foi fibada, mas coloca também aí na lista, Coutinho, já faz logo o Tetra, logo 4, Cebav 3, que é alumínio, Companhia Brasileira do Alumínio, Cebav 3, então na sequência, CSN, Uzi Minas, Vale, ferro,
e alumínio com CEBAV 3. Depois, mercado americano. Bora. No caso de CSN-A3, você tinha um ponto de inflexão a R$8. Acertei na direção, errou o ponto, né? Ele inflexionou antes, ele inflexionou na retração de 50 a 7,75. Ele acabou fazendo o movimento de inflexão antes, mas beleza. Era para baixo foi. O ativo cota R$ 7,31. O objetivo desse cara, R$ 6,72. No caso de os em Minas, o ativo cota R$ 4,31. Aqui não tem o que falar, horroroso por si só. Cai, lateraliza desde junho 25, segunda quinzena. Baixista, o objetivo desse cara é perder R$ 3,90, cujo objetivo é R$ 2,83. Os em Minas está horroroso. No caso de Valecita... Tá horroroso mesmo, hein, Coutinho, os em Minas. Jesus. Vale 3, cota R$ 55,38. Vale é altista. Formação gráfica de curto prazo levemente desfavorável. Ele deu uma engasopada aqui, ó. Mas beleza, dentro de um canalzão, tudo sob controle, deixa subir. Cola o stop se você não quiser tomar nenhum susto. Coloca um teu stopzinho aqui abaixo de R$ 54,55. Se estopar, estopa praticamente na máxima. Mas, pela figura, deveria subir. Dupla confirmação de venda a R$ 56,77. Para terminar, você pediu CEBAV 3. No caso de CEBAV, deixa eu dar uma limpada no gráfico que ele está todo desenhado. A figura gráfica de CEBAV, ela também é uma figura de cunho baixista. Então você tira o zoom do gráfico, dá uma olhada, vê que esse cara ele é baixista como se não houvesse amanhã. E no curto prazo, a fibada é essa daqui, ó, é daqui para cá. No curto prazo, esse cara tá querendo virar. Como é que eu sei? Porque ele vem de topos e fundos descendentes e aí ele vem aqui, ó, e monta uma figura muito parecida com o envelopezinho. Sobe, lateraliza, sobe. Então esse cara eventualmente sobe no curto prazo a 4,06 para posterior queda. Ó, daqui a pouco a gente vai pro mercado americano porque tem notícia do mercado local aqui. Primeira movimentação, price action dos bancos, BBAS3 e Itaú, Coutinho. Se a gente puder olhar no intraday, os dois estão renovando mínima intradiária agora. O maior banco da América Latina é Itaú e a empresa estatal Banco do Brasil, que todo mundo está de olho em BBAS3 na mínima do dia, R$ 20,13. A queda já é superior a 1,40%. Ih, acentuou abaixo, hein, Coutinho? Se você pegar e der uma fibadinha, a fibada desse cara é pianinho, ó, é daqui para cá. Banco do Brasil agora a cota R$ 20,13, atingiu o objetivo. O objetivo desse cara, R$ 20,04. Você tem 12 a 4, você tem o quê? Mais 8 centavos de queda. Muito bem, obrigado, Coutinho. Itaú Unibanco e Tube 4, por gentileza, também no intraday. Bora. Gráfico de 1 minuto pra gente ver. E Tube 4, ó, deu uma boa acelerada. A formação gráfica desse aqui é o contrário. Então vamos limpar. A fibada desse cara é daqui pra cá. Você vai pegar esse cara e vai jogar ele aqui. Esse aqui tem um movimento mais longo. Vou colocar no gráfico de 4 minutos, só para não ficar tão riscado. Olha só, bela fibada, R$ 37,78. O objetivo desse cara, R$ 37,68. Fechado. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Nesse instante, começa a falar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reunião bilateral com o presidente da Polônia na Casa Branca. Trump, de saída, diz que em breve vai descobrir como estão as relações Estados Unidos e China. Sugere uma segunda e terceira fases das sanções ao petróleo russo. Trump, a respeito de Putin, né, ele foi questionado se ele teria uma mensagem para mandar ao presidente da Rússia. Ele disse: não tenho mensagem. Putin sabe qual é a minha posição. Acho que os republicanos votarão por uma extensão do orçamento americano. São as primeiras declarações do presidente Donald Trump, que está ao lado do presidente da Polônia. Vamos acompanhar ao vivo agora aqui no Almoço de Negócios. Think of it, no tax on tips, no tax on social security for our seniors, no tax on overtime. Deductions when you buy a car and you borrow money to buy a car. First time they've ever seen anything like this. Middle income people get deductions. You get a deduction when you buy a car. Nobody's ever seen. And by the way, they're selling cars like crazy. Cars are pouring back because of the fact that we have tariffs. Cars are pouring back into our car plants are pouring back into our nation. They're coming from all over the world. They're coming back. You know, we lost about 54% of automobile manufacturing over a 30-year period, 35-year period. They're all coming back. I think they're coming back higher than ever before. We have AI going up. What we've done is amazing, and what we've passed is amazing. But
the Democrats, I don't believe, will get one vote. It's very anti-crime. We want anti-crime. They're in favor of crime. We're against crime. You know, they gave us things Presidente like... Donald Trump fala a respeito das tarifas impostas ao mundo pelos Estados Unidos, diz que as vendas de carros nos Estados Unidos estão voltando, justamente por causa das tarifas. A fabricação de carros também está voltando para os Estados Unidos. E esses carros que antes eram produzidos ao redor do mundo, voltam para a sua casa. Você sabe, diz Trump, perdemos cerca de 54% da fabricação de automóveis durante um período de 30 a 35 anos. Todos eles estão voltando. Shot in Chicago. I'm embarrassed to say it in front of the president of Poland. 11 people were killed. 72 people were shot. Last week, 7 people were killed in Chicago, a place which is probably your number one place. I hate to say it. Yeah, a lot of Poles in Chicago. And we got to keep it safe. But 7 people were killed. The week before that, 5 people were killed and 21 people were shot. This is in 3 weeks. So in 3 weeks, they lost almost 35 people were killed. It could have been stopped. If you look at Washington, D.C., 3 weeks ago, it was the same or worse. And now it's considered a totally safe zone. Restaurants are open. They're bustling. Restaurants, you have to see, restaurants were dying. Nobody wanted to go out. They didn't want to be attacked. O presidente dos Estados Unidos agora muda de pauta, fala a respeito de segurança pública e menciona agora a região de Chicago. Diz que os Estados Unidos têm a obrigação de manter essa região segura, mas que pessoas por lá também estão sendo mortas, estão sendo feridas. Ele cita números da semana anterior. Segundo os números mencionados pelo presidente Trump, 5 pessoas foram mortas em Chicago e outras 21 pessoas foram baleadas na cidade. Ele menciona o que aconteceu recentemente em Washington, D.C. e fala que algo parecido deve acontecer com Chicago se necessário for. Eu disse há pouco uma declaração do presidente Donald Trump. Se o Leozinho puder compartilhar minha tela, eu estou aqui na Black Arrow da Nelogica com a cotação do petróleo Brent, o gráfico de 5 minutos. O Coutinho vai fibar agora pra gente na sequência. Trump sugeriu de saída na sua entrevista coletiva, né? Primeiro ele disse, vamos ver em breve, vamos descobrir em breve como está a relação Estados Unidos e China. E aí na sequência ele fala sobre petróleo. Sugere que será implementada a segunda e ainda uma terceira fase de sanções ao petróleo russo. Depois dessa declaração, o petróleo empinou no gráfico de 5 minutos com você, meu parceiro Marcelo Coutinho, de olho no petróleo Brent. O Brent, Vini, se você olha o contexto dele, o Brent está lateralizado desde a segunda quinzena de junho 25, tá bom? Então você tem ali 6572, esse cara sai de 65 vai para 72, volta para 65 e agora vagarosamente volta para 72. Formação gráfica extremamente ruim. Esse movimento que você vê, deixa eu colocar igual a você, que você colocou no gráfico de 5, né? Olha só, essa empinada que você vê aqui no gráfico de 5 minutos, quando você traz ela ao movimento macro, que no caso aqui é o diário, ele faz muito pouco efeito, né? Então a gente fica ali entre 67 e 69 dólares, o Brent cotando 68 dólares, também engasopado aqui. Se você for olhar em termos de contexto, beleza, sai da parte de baixo, e agora dá dando uma empinada, eventualmente o Brent poderia ir nos próximos dias num movimento orgânico de alta. Muito obrigado, Coutinho. Aproveitando que você já está fibando, vamos para o S&P 500 também, por gentileza. Qual que é a situação do indicador, Coutinho? Ruim, pessoal. Deixa eu aproveitar antes de falar. Passa por todos, né? Deixa eu falar de todos, porque a situação do mercado americano ela tá ficando ruim, né? Então, assim, se você tirar um pouquinho de zoom dos meus gráficos, você vai ver, e a gente já vem falando isso há meses, dos canais de alta dos Estados Unidos, né? Então você tem aqui Dow Jones, S&P 500, Nasdaq e Russell 2000. Você nota que aqui, olha só, no caso de Dow Jones, está querendo sair do canal, no caso de S&P 500, está querendo sair do canal, no caso de Nasdaq, já saiu do canal, e no caso de Russell 2000, essa com a questão dos juros, como ela deu uma descolada, ela subiu bem dentro do canal, então ela ainda tem espaço para lateralizar. Mas de 4, você tem 3 índices que estão bastante ruins. Então, se você está exposto ou exposta ao mercado americano, por favor, fique atento, preste bastante atenção, verifique se esse papel ele é beta positivo com relação ao índice que você opera, porque o mercado americano, sim, ele desacelera. Você vê no caso de Nasdaq, por exemplo, essa questão da lateralização,
que é uma lateralização que se propaga praticamente desde o início de agosto. Então você vê que o mercado ele deu uma bela de uma azedada. Especificamente o Vini pediu a S&P 500. Então o S&P 500 está aqui, ó. Nota que o S&P 500 ele já fez este movimento, ó. Ele pegou aqui e ficou na iminência de sai, não sai, voltou. Depois ele veio aqui e fez a mesma coisa, sai, não sai, voltou. E agora eu tô exatamente no mesmo ponto, sai, não sai, voltou. Só que aqui tem uma sacada gráfica, porque daqui para cá eu tenho um movimento de alta. Daqui para cá, eu não tenho esse mesmo movimento de alta. Tanto é que você vê que eles são praticamente paralelos. Então aqui você tem um movimento de exaustão pelo fato de que os fundos sobem, só que os topos permanecem paralelos. Então a probabilidade desse cara rasgar o S&P 500 aqui é muito grande. E aí, eventualmente, vai elevar a tua posição em ações juntos. Coutinho, Nasdaq hoje tem alguma exceção com essa alta exponencial de Google? Vamos dar uma olhada em Nasdaq. E foi o pedido do André, que é membro do canal também, para você fibar Nasdaq. Ó, no caso de Nasdaq, o que você vê? Nasdaq já toda arrebentada, Ixi, né? Tá arrebentado mesmo. Então, olha só, você pega esse cara aqui, ele bateu aqui, você pega, ele testou aqui, e aqui ele se perdeu, né? Tanto é que ele não consegue mais voltar para dentro do canal, esse cara pega e sai. Então, Nasdaq agora completamente fora, o ativo cota 0,15% de alta no diário, ou seja, ajudado ou não por Google, insuficiente no seu movimento global. Nasdaq já está fora do canal, eu já tenho inclusive perda de topo, nota que eu tenho topos descendentes, então o Nasdaq está dando uma bela de uma azedada, seja até não só por isso, mas pela desaceleração total ou macro que você tem, por exemplo, na Sete Magníficas. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Daqui a pouco a gente passa por outras empresas que compõem esse grupo das Sete Magníficas lá nos Estados Unidos que o Coutinho mencionou. O presidente Donald Trump segue conversando ao lado do presidente da Polônia. O americano diz que está pensando em retirar tropas de outros países, mas que ele nunca considerou em retirar as tropas americanas da Polônia. Quem fala agora é o presidente da Polônia ao lado de Donald Trump no salão oval da Casa Branca. Nesse instante nós temos aqui o mercado local operando em baixa de 0,26% em relação ao Ibov e o contrato do mini dólar, Coutinho, WDOV25 a 5 pontos de renovar máxima intradiária. Vamos rapidamente passar por WDOV25 no gráfico de 4 minutos para quem está operando no curtíssimo prazo. Chegou naquele alvo que você cantou a bola para nós aqui por volta de 12h10. E agora, Coutinho? Ó, chegou aqui, chegou a tentar inflexionar, não conseguiu. Aqui eu tô no gráfico de 15, tá? Então esse cara eu vou tirar. E agora eu saio de uma operação agressiva e passo a uma operação conservadora. Eu vou fibar esse cara daqui para cá. Então agora o meu ponto de inflexão passa a ser R$ 5,497. Esse aqui sim tem a possibilidade de ser mais respeitado. Novamente não abro posição de venda, por quê? Porque quando eu olho, eu estou na parte inferior do gráfico. Então é só mais um ponto de inflexão. Vou deixar aqui quem está comprado no mini dólar bem comprado. Só por favor, fique atenção, porque você tem a possibilidade desse cara pegar e desacelerar nesse ponto. Obrigado, Coutinho. De volta à Casa Branca para acompanhar a entrevista coletiva do presidente americano Donald Trump. I'm a brave guy, but there's no reason to be stupid. They have crime that's at levels that nobody's ever seen before in Baltimore. They've done a terrible job. We'd go into Baltimore, straighten it out very quickly, too. You know why? They respect our soldiers. You see our soldiers. They respect our soldiers. We'd go there, too. But we're going to have people asking us to go. They're going to want to, and I think the people of those places are, the politicians are not in tune with the people. The people in Chicago, the people in Baltimore, the people in all of the places we talk about, they want to see us there. And I think we're pretty much waiting till we get asked and properly. We're doing them a big service. Yeah. Talk about how historic these tariffs have been, bringing in revenue. Vamos ver qual vai ser a próxima pergunta para o presidente Donald Trump, mas na resposta anterior ele falava sobre a cidade de Chicago ainda, sobre os políticos que comandam a cidade de Chicago, as pessoas que também cuidam da região de Baltimore, que são pessoas que ele já mencionou das outras vezes, o que pensa a respeito dessas pessoas. Agora a gente volta para a Casa Branca para ver qual é o próximo questionamento para o presidente americano. Agora, Donald Trump fala sobre a questão do imposto de renda lá nos Estados Unidos e diz: é possível que um dia as tarifas substituam o imposto de renda. Olha, essa declaração é importante do presidente dos Estados Unidos.
Ele foi questionado sobre o imposto de renda dos americanos. E aí o presidente Donald Trump fala sobre as tarifas. É possível que um dia as tarifas substituam o imposto de renda. Vamos ver mais a respeito desse assunto. We ended them in 1913. How did that work out? And then we went to the income tax system, and then we had the Depression. And by the way, a lot of people try and say that, oh, tariffs with the Depression. No, they ended in 1913, and then we went to income tax, and then in 1929 you had the Depression. They did try and bring it back in 1931-32, but the Depression had long started, and this poor, beautiful nation was gone. It was gone. We suffered for 25 years. It took 25, 30 years to really recover from the Depression. And we don't ever want to see that happen again. The tariffs are vital to the success of this country. When I say I ended 7 wars, at least half of those wars were ended because of the power of tariffs. I was able to say, well, we're not doing any business with you, or if you're going to war, we're putting a big tariff on you. And all of a sudden they announced that the war was settled. I settled 7 different wars. One going 31 years, look at the Congo and Rwanda. Look at that. 31 years. O presidente dos Estados Unidos fala sobre a força das tarifas e a situação econômica dos Estados Unidos com foco na questão do imposto de renda. O presidente Donald Trump faz um apanhado histórico. Fala sobre a década de 1910, com foco no ano de 1913. Depois ele fala sobre a criação do imposto de renda e na sequência menciona o ano de 1929, marcado pela Grande Depressão. O presidente dos Estados Unidos afirma que nunca mais quer ver o país passando por algo semelhante e que as tarifas têm um poder de trazer muito sucesso para os Estados Unidos. Quando eu digo, diz Trump, que terminei 7 guerras, pelo menos metade dessas guerras foram encerradas por causa do poder das minhas tarifas, ou o poder das tarifas. Eu fui capaz de dizer, bem, nós não estamos fazendo esses negócios com vocês. E isso foi capaz de parar muitas guerras. Uma grande tarifa contra você tem o poder de parar uma guerra, é o que diz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ver o que ele continua mencionando a respeito dessa questão tarifária. Billions of dollars in tariffs from China. But when COVID came, the last thing I was going to do is we're going to tariff France and Italy and, others, Spain, when they were doing so badly. But now we made a deal with the European Union where they're paying us almost $1 trillion, and they're happy to do it. You know what? They're happy. It's done. These deals are all done. I guess we'd have to unwind them. We've done deals with Japan, with South Korea. We've done deals with many countries and others to come. O presidente dos Estados Unidos falou a respeito da China, da Covid-19 e disse que naquele contexto pandêmico, a última coisa que ele ia fazer, né, se ele estivesse comandando o país, era tarifar a França, a Itália. Falou, não faria isso, mas que agora o cenário é outro, que agora ele fez um acordo com a União Europeia, onde os países da União Europeia estão pagando trilhões de dólares para os Estados Unidos. Felizes ou não, eles estão pagando. Donald Trump diz que as tarifas são vitais para o sucesso americano e afirma que o país, os Estados Unidos, podem ser ricos ou pobres, a depender de como a Suprema Corte vai analisar a questão tarifária. A respeito ainda desse caso, Donald Trump emenda: se por acaso perdermos esse processo judicial, acho que teremos que desfazer os acordos comerciais. Na sequência, o presidente dos Estados Unidos fala sobre a Rússia e diz que tem uma conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, agora para os próximos dias. Vamos ouvi-lo. Russian soldiers and Ukraine soldiers, right? Not American soldiers, not soldiers from Poland. But they're human beings, they're souls. They have parents, they wave goodbye to their parents, and their parents never see them again. That's the end of them. Over a stupid war, and I want to see it stopped. Now, we have stopped the money we send weapons to NATO, they pay full price. We don't, Biden spent $350 billion so stupidly. Donald Trump fala sobre uma guerra estúpida que tira a vida de milhões de soldados americanos, soldados da Polônia. Donald Trump fala que, independentemente do lugar de onde vêm essas pessoas, os soldados são seres humanos. Que os soldados que morrem nas guerras, eles têm almas.
que eles nunca mais vão encontrar os seus pais e que essas famílias vão ser impactadas para sempre. Tudo isso por uma guerra estúpida, diz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Antes ele mencionou que nos próximos dias vai ter uma nova conversa com Vladimir Putin. Coutinho, vou com você, meu parceiro, para a gente rapidamente seguir olhando aqui para o mercado local, cenário doméstico. O Ibovespa acentua nos últimos minutos o viés de baixa e agora está muito perto, cerca de 30 pontos o Ibov, que é isso aqui, ó, um sopro de renovar mínima intradiária. Coutinho, com você, meu parceiro. Bora, o índice do seu lado esquerdo fez aquilo que a gente comentou, então... o no 41 era 900 e pouquinho, né? Agora o no 41 890 vai buscar 825. Então segue para baixo. Dólar, atento. Dólar renovou máxima agorinha, viu, Coutinho? R$ 5,501, ponto de inflexão, R$ 5,497. Tá 4 pontos acima do meu ponto, por favor, comprados em dólar, atenção de uma eventual virada. O dólar renovou máxima em R$ 5,502. Agora tá em R$ 5,501. Então tá em região de máxima intradiária. Aí você entende que quem surfou essa pernada de alta tem que colocar dinheiro no bolso, Coutinho. Coloca um stopzinho porque é um ponto de inflexão. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Em relação aos Estados Unidos, Coutinho, aquela alta do petróleo Brent que nós mostramos aqui no gráfico de 4 minutos, me parece que uma parte dela, pelo menos, foi devolvida. Como que tá a situação agora do Brent? O presidente dos Estados Unidos segue falando a respeito da Rússia, Coutinho. Devolveu um pouquinho, né? Vamos primeiro colocar lá no gráfico de 4 para poder fechar seu raciocínio. Então, olha só, quando você olha no Brent... Cadê aquela alta sua? Aquela alta sua tá... Deixa eu limpar aqui, porque tem muita coisa suja nesse gráfico. Onde está você? Aqui, aqui, aqui. Pronto. Gráfico de 4 minutos do Brent. Aquela alta sua foi... Cadê aquela alta sua? Então, ó, no meu gráfico tá aqui. Não, é porque o meu gráfico tá lendo ainda. Tá bom. Agora porque, aqui, aí, ó. Agora sim, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Então aquela alta que o Vini comentou, ela já devolveu $67,83. Quando você vai pro diário, mudou muito pouco, né? Ou seja, o Brent permanece lateralizado, aqui não tem nada para fazer. Então, assim, é só realmente acompanhar a evolução do Brent. Você pode colocar a sua mínima aqui, você pode fazer basicamente o mesmo exercício gráfico que a gente tinha, você coloca a sua máxima lá e coloca a sua mínima, vem e repõe ela aqui. E aí o desenho é praticamente aquele desenho, sai de um fundo, vai para topo, vem de fundo e agora vagarosamente esse cara pega e começa a construir uma montagem orgânica de alta sem figura gráfica. Muito bem, obrigado, Coutinho. Profit Pro, Anelógica na sua tela, investidor e investidora, porque não são movimentações intensas, mas dá para dizer de alguma maneira, Coutinho, que o caldo está entornando. Os contratos de juros futuros que operavam em direção mista, nesse instante, estão renovando praticamente em todos os vértices dos contratos de juros futuros a máxima do dia. Os DIs operam na máxima de ponta a ponta. Elevação de até 3 pontos base e meio. Se você puder colocar, Coutinho, por gentileza, o DI1F27 e também o DI1F29 para a gente monitorar, portanto mais o curto e o médio prazo, você vai observar aí, junto comigo, investidor e investidora, aqui no gráfico diário, é isso, muito próximo à estabilidade. Mas se a gente olhar no intraday, você tem uma pernada de alta nos últimos minutos para os DIs. E nesta mesma toada, o Ibov renovou mínima do dia. Sandra Lacerda, você, com a cotação de momento do Ibov e a região de mínima do indicador. Ibovespa recua agora 0,40% aos 139.775 pontos. Agora 139.000 com mais 800 pontos para o Ibovespa. Mínima do dia, 139.758 pontos, Vini. E vou te falar, foi embora Banco do Brasil, hein? Foi embora. Desceu a ladeira. R$20,09 é a nova mínima de Banco do Brasil BBS3. Tá batendo agora a região de mínima, 20,09, recuando praticamente 1,60%. Daqui a pouco o Coutinho FIBA de novo Banco do Brasil pra gente saber se tem alguma região de suporte para sustentar esse patamar aí na casa dos R$20 BBS3. Itaú Unibanco segue caindo, recua agora de praticamente 1%, R$37,76 é o preço de tela, 3,776, mínima do dia 3,767, R$37 com mais 67 centavos. Coutinho, você fala pra gente a respeito dos contratos de juros futuros DI 27 e 29. O 27 do seu lado esquerdo, pessoal, a gente já vem falando sobre isso, né? Então, olha só o 27 com topos descendentes, fundos paralelos, ele é baixista com uma lateralização. À medida que você aumenta, né? Geralmente eu uso 35, o Vini pediu 29, a gente pode fazer todos para você acompanhar o raciocínio. Nota que no 29, o que é uma queda com uma lateralização, no 29 é uma queda
com um movimento de alta. Então você já tem aqui, ó, a primeira dissonância, ou seja, à medida que os contratos mais longos não acompanham este movimento, você começa a notar. Quando você pega e faz a análise que eu faço do 35, aí fica escancarada a diferença. O 27 para baixo e o 35 praticamente lateralizado no horizontal. Muito bem, obrigado, meu parceiro Coutinho. Banco do Brasil no gráfico de 5 minutos, por gentileza, Coutinho. Como que tá a situação de BBS3? Tem suporte aí acima da região dos R$20, Coutinho? A Rô está aqui dizendo 19,96. Vamos lá, o ativo cota 2,0 no 0, ele está perdendo praticamente a movimentação do dia anterior. O macro dele é R$19,46. Quando você vai para o intraday desse cara, você vai tentar procurar algum suporte específico. Nota que você tem um pivô de baixa, já estava desenhado. O pivô de baixa agora deixa descer. Respondendo a sua pergunta, R$20,04. Se você quiser ser um pouquinho mais conservador, aí você vai usar esse cara aqui, ó. Esse cara vai te levar, ó, casou. R$20,04. Você tem tanto revertido quanto direcional, os dois te dando. Você cota R$20,11, então você tem mais 7, agora 8 centavos de queda. Muito bem, terminou as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele encerrou falando a respeito da Rússia, disse que vai saber o que fazer com a Rússia depois dessa próxima conversa que ele vai estabelecer com o presidente Vladimir Putin. Certo, senhoras e senhores? Coutinho, vamos continuar aqui no mercado local, cenário doméstico. Antes das falas do presidente Donald Trump, nós tivemos aqui a informação em tc.com.br do CAD. Caso a matéria saiu no Estadão, 2 pontos. Caso Marfrig e BRF foi incluído em sessão do CAD no dia 17 de setembro. Estadão, 2 pontos. CAD forma maioria para aprovar o negócio entre a Marfrig e a BRF. Vamos falar sobre o setor de proteína animal, com foco em Marfrig, com foco em BRF. Também vamos falar de JBS S34. Começando com Marfrig, por gentileza, Coutinho, papel ordinário na pedra. Vamos lá, Marfrig aparece na tela para vocês, pessoal. O gráfico ruim, lateralizado. Ativo 821812599. Formação gráfica aqui no meio do caminho toda bagunçada, não tem o que fazer. O ativo na região de venda, isso você tem que gravar. Agora, tirando isso, da forma que tá, fica meio lateralizado, afunilando na região dos 23, muito pouco a agregar. Para mim, deixaria esse cara como manutenção. Tá comprado? Eu acho que você tá mal comprado, porque esse cara tá lateralizado há no mínimo 3 meses. Depois de Marfrig, você pediu qual, lindão? BRF. BRF S3. Ontem, esse frangão aí tomou um hormônio lascado, Coutinho. Não sei se você chegou a fibar BRF S3 ontem. Eu sei que você não olha tanto assim o volume, mas se você puder colocar no gráfico aí o volume de BRF ontem, foi uma pancada o volume de BRF. Uma coisa assim, realmente que chamou a atenção. O volume projetado estava na casa de 9 bi. 9 bi. Tem um candle sozinho aqui. Ah lá, não é normal isso aí para BRF em nenhuma hipótese. Então é importante a gente considerar essa questão do volume e agora você faz a análise do ativo, Coutinho. Posso polemizar? Pode. Tem certeza? Sim. O pessoal fala que você precisa de volume para ter consistência em movimentação de preço, certo? Ou seja, o preço quando sobe com volume ou o preço quando cai com volume te dá mais certeza de alta ou de baixa. Beleza, olha o gráfico do volume e olha o que aconteceu com o candle. E olha o que está acontecendo com o candle hoje. Você sabe qual foi a hipótese ontem do Ike Grafista? Eu acho que eu tenho até... Vou pesquisar aqui, estava lendo sobre BRF. Que foi uma operação de block trade fechada. E, portanto, você tem um volume enorme, mas que, de fato, vai fazer muito pouco preço no ativo. Se for block, tudo bem, concordo. Mas em termos naturais, imaginando que isso fosse um movimento natural, então tá aqui, esse aqui, por exemplo, seria um exemplo de algo que eu, pessoalmente, questiono quando o pessoal vem falar de volume. Você não utiliza o volume como uma métrica definidora na hora de fazer análise técnica, né, Coutinho? Não uso volume, acho que volume ele é muito subjetivo. Vamos lá, graficamente falando, BRFS3, baixista, o ativo cota R$19,98, o ativo está praticamente dentro de um canal. Se você colocar no semanal, eventualmente ele pega e dá uma limpada melhor, né? Então o que você tem aqui nesse caso? Você tem uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. Ao invés dele subir, o que esse cara fez? Caiu, lateralizou e ele pode cair. Por isso que eu cantei baixista. Quem está comprado, por favor,
fique atento, porque esse cara deveria retestar um no 899 e deveria cair. Muito bem, obrigado, Coutinho. A próxima é JBS, o BDR da empresa, mas eu falei que tinha matéria de BRF, eu procurei, a Sandra procurou, nós achamos aqui, tem vários portais. Vamos com a matéria do Globo Rural. A Nayara Figueiredo e a Fernanda Guimarães são as autoras, está aqui na sua tela. Salic faz operação de 3 bilhões e 700 milhões de reais e estrutura a posição na BRF via derivativos. Salic é um fundo árabe. Sandra Lacerda. O fundo árabe Salic realizou nesta terça-feira, dia 2 de setembro, uma operação que movimentou 3 bilhões e 700 milhões de reais, envolvendo aproximadamente 185 milhões de ações da BRF e terá, a partir de agora, a sua posição via uma estrutura de derivativos. O fundo confirmou na noite dessa terça a transação antecipada pelo valor econômico. A operação foi estruturada pelo Citi, que formalmente passará a carregar a posição acionária de cerca de 11% na BRF. Conforme apurou o valor, o fundo árabe deverá reaver a posição via ações. Abre aspas. Essa operação foi feita para que o fundo pague menos imposto com a fusão de BRF com a Marfrig, fecha aspas, disse uma fonte consultada pela reportagem que falou na condição de anonimato. E hoje o Estadão publica que o CAD formou maioria para aprovar a fusão entre Marfrig e BRF, que o CAD vai colocar na pauta na sessão do dia 17 de setembro, essa votação, mas segundo o Estadão já tem maioria formada para esse movimento. Fechado? Agora JBS S34. Decorei o BDR, Coutinho? 32, lindinho. 32? Errou! 32, lindinho. Olha só, pessoal, falamos de manhã, basicamente o ativo sobe bem, tá? O que é importante agora, aderiu ao FIBO certinho, então o FIBO bem revertido aqui, R$90 era um ponto de reversão, R$90 reverteu. O que tem que acontecer agora? É ver como este cara aqui vai se processar. Se ele eventualmente começar a lateralizar e montar um envelopezão de alta, beleza, sob controle, esse cara vai a 94,67. Agora, o que me preocupa é que quando você dá uma olhada nesse cara, ele meio que caiu aqui para lateralizar para baixo. Então aqui eu meio que tenho uma figura de convergência. Nota que os fundos passam a ser ascendentes e os topos passam a ser descendentes. Então, basicamente, eu tenho que ver o que vai acontecer com o JBSS agora neste ponto, para ver se ele empina, continua subindo, ou se ele forma um envelope de baixa e ele cai. Coutinho, mini índice e mini dólar de novo, por gentileza, gráfico de 4 minutos. O índice renovou mínima, o dólar renovou máxima. E aí, Coutinho? Então bora lá, gráfico de... Você pediu 4, né? Então gráfico de 4 minutos, vamos dar um zoomzão. Bom, o índice não tem alteração, o índice finalmente atingiu o ponto que eu comentei, o no 41820, agora isso aqui a gente pode pegar e dar uma limpada, não preciso mais desses caras aqui agora. E agora a gente tem que ver, e aí atento quem está vendido no índice, dessa questão do eventual repique, né? Então esse cara aqui, ó, ele bateu e agora ele subiu, esse cara pode bater e subir. Então, por favor, atento, colhe o stop, se subir, estopou na máxima, se caiu, continua vendido. Beleza, é isso que você vai fazer. No caso do dólar, vamos fazer a mesma coisa, gráfico de 4 minutos. O dólar tem o seu ponto de inflexão a 497, R$5,497. Nota que ele desacelerou no ponto, mas ele ainda não inflexionou. Então, se você está comprado na moeda americana, fique atento. A formação gráfica passa a ser benéfica, porque ele monta aqui um envelopezinho e aí você vai poder continuar comprado. Mas também, nada que não mude, esse cara vai lá e faz um movimento um pouco mais tardio. Então, minha recomendação, R$5,497, até porque já passou, soca o stop lá, e aí se eventualmente esse cara azedar, você vai ser estopado ou estopada praticamente na máxima. Lá nos Estados Unidos, senhoras e senhores, petróleo Brent para você, cotação Black Arrow Nelógica. Olha só como devolveu boa parte dessa puxada no gráfico de 5 minutos, quando o presidente Donald Trump falou em sanções de segunda e terceira fases para o petróleo russo. Espichou e agora está devolvendo. $67,72 é o preço de tela, queda de 1,81%. Olha, tem uma informação dizendo que o cartel
que reúne os países, os principais produtores de petróleo, estão entendendo que o melhor caminho é aumentar a produção de petróleo. Daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa informação, depois do nosso recadinho aí da Nelógica, para você que está conectado junto com a gente. Mas essa movimentação, essa informação que começou a circular hoje em agências internacionais, me parece que é a justificativa para uma queda superior a 1,80% hoje no barril do Brent. O que nós tivemos com a declaração do presidente Donald Trump foi esse repique momentâneo para cima, mas do mesmo jeito que subiu, boa parte do movimento já foi recuperado, um retorno aí para a região de $67 com 70 centavos o petróleo Brent. TC News, seu resultado é a nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Informação de agência internacional. A informação é da Reuters. 8 países da OPEP+, devem realizar uma reunião online para decidir a produção de outubro. Esse encontro deve acontecer no domingo. Há chance, segundo analistas e uma fonte do cartel, também de suspender os aumentos de outubro. O impulso na produção significaria que o grupo começaria a desfazer uma série de cortes de produção de cerca de 1,65 milhão de barris por dia ou 1,6% da demanda, mais de um ano antes do previsto. O objetivo seria recuperar a produção, mas a decisão ainda não foi tomada. Portanto, a OPEP+, considera um aumento de produção na próxima reunião, agora para o mês de outubro. Tinha cortes aí projetados, o cenário pode ser revisto. Então, se você tem um aumento na oferta e uma demanda que continua a mesma, você vai ter mais produto em circulação. A tendência é que o preço desse produto se ajuste para baixo. O petróleo hoje recua cerca de 1,80% o Brent, que está aí na sua tela. Esse é o gráfico de 5 minutos. Coutinho, vamos passear pelas 7 magníficas. E a Ariela, que é nossa telespectadora, ela pediu aqui a análise de AMD. A AMD é uma empresa americana que produz aí também chips, empresa relacionada aí, ela não é chips, né? Ela produz unidades de processamento, CPUs. Vamos lá, vamos falar primeiro de AMD para a Ariela, que está sempre junto com a gente, e depois, na sequência, aí sim, fabricante de chips, a gente menciona NVIDIA, Coutinho. Bora, então vamos lá, Ariela. No caso de AMD, quando você olha para o gráfico, a AMD está numa região de venda, né? Então se você pegar aqui, ó, você está praticamente aqui na parte superior. Esse cara já deu uma desacelerada, né? Ele subiu bem, saiu aqui da região de $76, subiu como se não houvesse amanhã e agora cai a 1, 2, 3, 4 semanas. Então já deu uma boa desacelerada. Graficamente, não veria nada de pânico, né? A fibada correta desse cara é daqui para cá. A AMD, da forma que está posicionada a $161, você teria ainda um movimento de baixa a 137 para a posterior alta. O problema é você tomar esses $30 aqui agora que deve machucar. Então, por favor, se você estiver posicionada, fica atenta. Você teria um downside a 137,79 para a posterior alta. Muito obrigado, Coutinho. Tava dando uma olhadinha aqui em paralelo à sua análise. Parece que a AMD é uma marca muito conhecida de gamers. Ela tem, ela fabrica, ela é concorrente direta da Intel na linha Ryzen de microprocessadores e ela tem, ela faz chip também, não faz? Ela tem tanto a parte de CPU quanto a parte de GPU. Ela não é famosa na parte, não é uma Nvidia, mas ela também tem a fatia de mercado dela na parte de GPUs, tanto CPU quanto GPU. Que na hora eu falei chip aqui, eu falei assim, não, chip não faz chip, não, mas ela faz também. Ela faz microprocessador. É que CPUs ela é mais conhecida, né? Muito bem, então a AMD foi o pedido da Ariela. Vamos com a NVIDIA, essa sim, mundialmente conhecida pela sua fabricação de microchips. NVIDIA que hoje opera pertinho da estabilidade, Coutinho. NVIDIA tá nessa seara maluca aqui, e de novo, né, a gente já falou bastante de NVIDIA. NVIDIA é aquilo, né, pessoal? NVIDIA não pode perder esse 168, enquanto tiver aqui, beleza. Agora a NVIDIA deu uma boa desacelerada, a NVIDIA tem a questão da exportação do H20 para a China, em detrimento do H200, que é produzido para consumo interno e exportação nos Estados Unidos e aliados. Aí o governo chinês pegou e deu um bota para fora também. Então, assim, a NVIDIA agora
tem que ver o que vai acontecer. A grande verdade é que se você olhar a NVIDIA dobrou. Né? Então, assim, a NVIDIA pegar e ter uma quedinha de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, tudo sob controle, sem grandes estresses. O papel, para mim, não tem nenhum efeito estrutural. O papel ele ainda está lateralizado e permanece acima de 168 dólares. Então, tudo sob controle. Eu acho que a NVIDIA, o mais arrojadinho ainda, se quiser bater uma boletinha de compra e comprar mais um pouquinho também pode. Mas nesse quesito, né? Eu acho que, assim, não vejo mais a NVIDIA dobrar de novo. Né? A NVIDIA pegou, deu aquela azedada primeira quinzena, abril 25, que foi o ápice da crise do Trump, e aí você vê que o papel praticamente subiu em linha reta. Agora só desacelera nas últimas 5 semanas, tudo sob controle. Quem tá comprado, ok, só fica atento. Minha marca é, perdeu 1680, põe no bolso e rotaciona. Vamos com Tesla nessa reta final da sua participação, Coutinho. Pedido do JPS, membro do canal, e o ativo também sobe 3,72%, das 7 magníficas, é o ativo que mais sobe, considerando a variação percentual. O papel é negociado na região de 341 dólares. Tesla também é assim, né? Perdão. Tesla também ruim. Diferente de abril, diferente das 7 magníficas que praticamente fizeram isso aqui, Tesla ficou aqui, né? Aí você tem a questão da interferência do Musk no governo e tal, aí mais ou menos por aqui o Musk saiu do governo e aí começa a se dedicar, a coisa dá uma melhorada, mas Tesla eu acho que seria demais falar que ela ficou para trás, mas ela tomou um tombinho, né? O Musk vai ter que se mexer, a questão da concorrência com os carros chineses, a questão de perda de mercado, teve lugares no mundo que a Tesla perdeu mais de 60%, 70% de penetração na venda de carros. Tesla tá aqui, lateralizadona no 341 dólares, vagarosamente vai pro 367, mas de novo, também numa formação lateralizada. Eu acho que Tesla, quem tá comprado e eventualmente estiver no lucro, Tesla seguramente seria um que eu colocaria no bolso e faria uma rotação. Obrigado, Coutinho, para a gente encerrar. Sandra, quem foi no WhatsApp que pediu Bitcoin? Bitcoin foi o Rodrigo Spinder, ED16, pediu Bitcoin no gráfico de 1 hora, Coutinho. Gráfico de 60, Gráfico de 60? Coutinho. Vamos dar uma olhada então, deve estar fazendo um swing de curto. Olha só, Bitcoin tá aqui no gráfico de 60 minutos, tá bom? Gráfico de 60 minutos praticamente altista, então você tem aqui topos e fundos ascendentes, tudo sob controle. O Bitcoin, você pode traçar algumas figuras gráficas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro limpar isso tudo, porque senão ele vai misturar a análise gráfica de diário com a análise gráfica de intraday. Então olha só, o Bitcoin você pode eventualmente traçar um canalzinho aqui, ó, fica bacana, se você quiser pegar daqui até aqui. E aí você vai jogar esse cara aqui. Então o Bitcoin no canal de alta. Até aí tudo bem. Graficamente falando, você tem aqui um tipo de um envelope, né? Sobe, faz aqui longa lateralização e para cima. Então o Bitcoin a priori no curto prazo altista. Nas últimas 2 horas ou 2 candles de 60 minutos, você tem aqui uma leve desaceleração. Então o Bitcoin aqui faz uma correção para posterior alta. Então tudo sob controle. Não vejo nenhuma alteração significativa. Longo prazo, canal altista, curto prazo, envelope de alta altista, leve desaceleração nas últimas 2 horas, eventualmente corrige para posterior alta. O objetivo seria retangenciar essa região dos 113 mil dólares. Coutinho, muito obrigado, meu parceiro, um abraço para você, excelente semana e até sexta. Até sexta, lindinho. Quem vai fazer a música sexta-feira? Sou eu. É você? Você achou que eu não ia acertar a sua, né? Só que meu pai ouvia muito Não, mas Deicil é fácil, né, lindinho? Sim, Vamos mandar aquelas maluquices que você faz para mim de Anitta, ou não sei o que, o Longa, lá, não tem jeito, né? Jonas Esticado. Jonas Esticado. Não, essa aí eu peguei pesado. Vai funcionar, né, lindinho? Essa aí eu peguei pesado. E o vídeo, quem vai fazer? A Perfeitinha vai trazer? Sim, sou eu. É a Sandra. Puxa, eu botei tanta fé nesse vídeo, Coutinho. O pessoal lá do Show do Milhão, você não gostou, né? A da canoa africana lá? Da canoa indígena. Não. Não, como que é o nome mesmo? Esqueceu, não. Eu esqueci também, você lembra? Lembro. Como que era? Não, da cana. Piroga. Piroga. Dançou, lindinho. Não achou legal? Não, esperava mais de você. Essa semana vai ser bom o vídeo, tá, Coutinho? Você já Cria escolheu? expectativas. Por favor, ainda não. viu, Perfeitinha? Não escolhi, mas eu sei que vai ser bom. Como todos os que eu faço, sempre engraçados. Então promete. Eu Nota gosto 10. tanto de você, Perfeitinha. Tchau, pessoal. Uma boa tarde pra vocês. Fica com Deus. Tchau.